Gente, hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas do primeiro ano. E hoje a gente vai continuar falando sobre. A gente falou na última aula, se mal me engano, foi a diferença entre atitude filosófica e atitude natural, né? Atitude cotidiana. Vimos que a atitude filosófica é uma atitude reflexiva, ao passo que a atitude natural é uma atitude espontânea, imediata, né? Que reproduz os pré-valores, as pré-noções, os pré-conceitos, estou separando a palavra pré-conceito de propósito mesmo, daquilo que constitui a nossa forma de pensar a sociedade, e que a reflexão filosófica é justamente uma tentativa de investigação, de observação que tenta justamente reavaliar esses valores. Vimos que a filosofia ela não surge do nada, ela existiram condições, chamadas condições históricas para o surgimento da filosofia, né? Citei como condições quais? Se mal me engano foram, a gente falou do fato da filosofia, né, da Grécia ser uma região insular, portuária, portanto uma vida urbana intensa e comercial intensa. Isso vai estabelecer, por exemplo, o acesso às viagens marítimas, o forte comércio e as viagens marítimas, que fizeram com que os gregos percebessem que o mundo, para além da Hélade, para além da Grécia, era um mundo prioritariamente formado por homens e não por deuses, e os mitos que constituíam, os mitos ditos na religiosidade grega não estavam presentes, de fato. Vimos também como um elemento importante, além dessa vida urbana intensa, desse comércio intenso, a necessidade da moeda, por conseguinte, e uma economia monetária implica um certo grau de abstração, abstração mesmo, a palavra é essa, um certo abstracionismo, uma certa capacidade de abstração dos valores de um produto, né? Na medida que ele vai além, na medida que o valor de um produto ele vai além do seu uso, ou seja, é aquela famosa diferença da economia entre valor de uso e valor de troca. Valor de uso diz respeito ao uso próprio de um objeto. Este copo que eu estou bebendo aqui, meu chá, serve para conter líquido, esse é o valor de uso dele. O valor de troca é quanto ele custa. Esse valor de troca vai além do seu uso. Envolve oferta, procura, interesse, produção, né? Envolve custo de pessoal e por aí vai. Isso foi importante, isso já está incluído ali no valor monetário. A criação da moeda implicou isso. Era uma tentativa de organizar um padrão de compra e de venda de produtos, né? A própria ideia do salário vem do sal, né? Tem um pouco a ver com isso. O sal era uma moeda utilizada. O sal tem pouco uso. Você usa pouco sal para comida. Mas você usava aquele volume todo justamente para fazer a troca e utilizar como se fosse uma moeda de troca. A invenção da escrita alfabética, a invenção do espaço político, o surgimento da política, da democracia ateniense, isso não podia deixar de falar. Em outro aspecto também, acho que não falei na última aula, e que é importante frisar, é o antropomorfismo dos deuses gregos. Diferente dos deuses de outras civilizações, o grego, ele pensa em deuses, melhor dizendo, ele pensa em deuses, ele crê em deuses antropomórficos. O que são deuses antropomórficos? Deuses com a forma humana. Nesse sentido, o grego é um povo que olha para si mesmo, que reflete sobre si mesmo, que avalia aquilo que ele mesmo é. Isso é algo... Ele toma o homem como espelho. Ele, nesse sentido, a própria religiosidade grega
tem um aspecto autorreflexivo mais intenso, não diria intenso, mas um aspecto reflexivo muito próprio, né? Muito bem. Hoje a gente vai começar com a seguinte matéria. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a história da filosofia, né? A filosofia é dividida em várias etapas, em várias fases. As suas fases correspondem primordialmente às fases correlacionadas às idades históricas. Então, assim como você tem uma idade antiga, você tem uma filosofia antiga. Assim como você tem uma idade média, você tem uma filosofia da idade média. Assim como você tem uma idade moderna, você tem uma filosofia moderna. E assim como você tem uma idade contemporânea, que é aquela que nós estamos vivendo, existe uma idade contemporânea, existe uma filosofia contemporânea. Muito bem. Cada fase dessa tem características muito específicas, muito próprias, muito suas. O que a gente pode dizer assim, em linhas gerais, é que a filosofia antiga é aquela que começa com os primeiros filósofos gregos, no século 7, 8, e termina em torno do século 3, 4 depois de Cristo, com o fim do período helenístico, que é o período que você ainda tem uma filosofia grega sendo produzida. A filosofia grega ela extrapola as fronteiras da Grécia e se expande pelo mundo romano. Todo esse período é o período da filosofia antiga, que é um período vasto, é o período mais vasto da filosofia, talvez, vai do século 7 até o século 4, a gente está falando de 1100 anos de história, né, muito mais amplo, muito mais extenso do que a Idade Média, muito mais extenso do que a Idade Moderna, muito mais extenso do que a Idade Contemporânea, que é a filosofia contemporânea. Mas ela é marcada por isso, por esse início do pré-socratismo, dos primeiros filósofos reconhecidos, que são os filósofos gregos, os primeiros filósofos gregos, e vai até o fim do helenismo. Depois a gente tem uma filosofia medieval, que é correspondente à idade medieval, também chamada de filosofia cristã. É no momento que os teólogos cristãos, os filósofos cristãos, começam a perguntar, a pensar questões relativas ao cristianismo, utilizando-se dos instrumentos que a filosofia grega, a chamada filosofia pagã, que é a filosofia dos antigos gregos, traziam. Esse período vai ser marcado por duas escolas importantes, por dois momentos importantes da filosofia, a patrística e a escolástica. A patrística vai estar muito correspondente ao primeiro período da Idade Medieval, que é a Alta Idade Média, e a escolástica ao segundo período da Idade Medieval, que é a Baixa Idade Média. Depois temos a Idade Moderna e a filosofia moderna. A filosofia moderna ela nasce ali, ela começa com a ruptura que foi o Renascimento, e ela vai prosseguir a grande discussão, se a gente pode colocar, da filosofia durante o período moderno. São duas discussões muito importantes. A primeira, no que diz respeito ao plano da epistemologia, ao plano da discussão sobre o que é o conhecimento, e aí você vai ter duas grandes escolas se formando, uma escola que é o racionalismo e a outra escola que é o empirismo, né? O racionalismo encabeçado por René Descartes, o empirismo encabeçado por Francis Bacon, os filósofos ingleses, Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, por aí vai, David Hume, e essa discussão entre racionalistas e empiristas. Isso é uma discussão importante ali da Idade Moderna. E a outra discussão importante da Idade Moderna é a discussão sobre questões de ordem da ética e da política. Ou seja, como pensar, principalmente no campo da política, como pensar a política, como pensar as relações de poder. E a gente vai ter autores ou seja, a vida e sociedade ela é marcada por uma natureza, ou seja, nós somos naturalmente sociáveis, por exemplo, Hugo Grotius falando do direito natural, ou nós somos não propriamente, como eu posso dizer,
sociáveis. A nossa vida em sociedade é fruto de um contrato. É a teoria do contrato social. E aí a gente vai ter autores como Thomas Hobbes, né, a discussão sobre o poder em Maquiavel, ou seja, são duas linhas importantes aí na Idade Moderna. De um lado, as discussões do campo da política, do outro lado, as discussões no campo da epistemologia e da ciência. Como conhecemos as coisas e como nós nos organizamos enquanto sociedade. Por sua vez, a Idade Contemporânea ela é muito vasta. Ela vai envolver várias questões. Ali abre-se um leque gigantesco e todas as questões anteriores se tornam questões volta à ordem do dia. E acrescentando com uma nova. Em certa medida, com a Idade Contemporânea, inaugura-se a discussão sobre o plano da arte. O que é o fenômeno da arte? Tá? É o campo da filosofia da arte e da estética. Muito bem. O que nos interessa hoje é começarmos a falar sobre o período antigo, a filosofia antiga. A filosofia antiga ela é marcada por 3 fases, ou 3 períodos. Um primeiro período é chamado de período pré-socrático. E já fica claro o porquê do termo pré-socrático, ou também chamado de pré-socratismo. Pré-socrático diz respeito ao nome de Sócrates. Sócrates, de fato, é um grande divisor de águas na filosofia, particularmente na filosofia antiga. O que faz, no caso, Sócrates? Desculpe, que são os pré-socráticos? Os pré-socráticos eles começam no século VIII a.C. e vai até por volta do século V a.C. Esse período ele é chamado de fisicalismo, tal como física, fisicalismo. Por que o termo fisicalismo? Porque esse período ele é marcado pela discussão sobre o que é a physis. Physis, em grego, quer dizer natureza. Não é à toa que a ciência que estuda as leis da natureza é a física. As discussões nesse período são discussões sobre o campo da physis, sobre o que é a física, sobre o que é a natureza. Por isso o termo fisicalismo. São os fisicalistas. O período socrático, o período pré-socrático termina e começa um novo período, que é o período pré-socrático, o período clássico. Temos o período pré-socrático antes de Sócrates. Vai do século VIII ao século V a.C. É um período de mais ou menos 300 anos. Depois você tem um segundo período, que é o período clássico. O tema é clássico porque ali estão os 3 maiores autores da filosofia antiga, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Entendido que Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. É um período, portanto, curto. É um período que, por ser os 3 nomes, incorre em 3 gerações. É um período de 3 gerações. Eu estou falando, portanto, de um período que custou menos de 100 anos. É um período que vai do século... basicamente do século V. Né? É um período que dura mais ou menos 70 anos. Começa com a presença e a figura de Sócrates, particularmente o fato de Sócrates ser uma figura que vai se colocar de forma combativa, de forma crítica à sua época, particularmente a uma escola do pensamento de sua época que é a sofística, e que Platão e Aristóteles também vão condenar a sofística, porque vão seguir a premissa de Sócrates, segue por Platão e termina com a morte de Aristóteles em 322 a.C. É um período curto, período de 70 anos, mas um período muito intenso de produção intelectual, primeiro pela questão levantada por Sócrates, e depois pela teoria desenvolvida pelos seus 2 grandes discípulos, pode dizer assim, ainda que a gente sabe que Aristóteles foi aluno de Platão e não de Sócrates.
Aristóteles não conheceu pessoalmente Sócrates. Foi aluno de Platão, um do jovem. Muito bem. E por fim, o período helenístico. Helenístico é um período longo, que vai do século IV, né, antes de Cristo, a partir da morte de Aristóteles, e vai até o século IV depois de Cristo. É um período marcado pela expansão, pela perda da autonomia política da parte da Hélade, a perda da autonomia política da Grécia, mas com essa perda de autonomia política, uma outra coisa se expande. E o que se expande? A filosofia. Na medida que a Grécia perde sua autonomia, os seus valores culturais, e entre esses valores culturais a produção da filosofia, vai se expandir por todo o território, pelos países, pelas nações que conquistaram os gregos. Primeiro pelos macedônios e depois pelos romanos. Vamos começar a falar do pré-socratismo. O pré-socratismo, nós já vimos, ele é ligado à ideia da physis, a compreensão da physis, a compreensão da natureza. O que é a natureza? Bem, nesse sentido, o período pré-socrático ele tem algumas características muito específicas. A primeira característica importante do período pré-socrático é que ele não acontece em Atenas. A gente sempre, quando pensa a filosofia clássica, ela acontece em Atenas, que depois a gente sabe que hoje é a capital da Grécia. Mas, originalmente, o pré-socratismo se dá nas colônias que estão nas margens da Grécia. Inclusive em regiões como a Itália e atualmente Turquia. Porque as colônias gregas iam para... Elas não se restringiam apenas ao que nós hoje entendemos como Grécia. As colônias gregas, as cidades gregas, tinham cidades gregas em regiões como a Sicília, como a Península Itálica, como a Turquia, né? Eram muito mais. Tinham muito mais cidades do que hoje. E esse período, a filosofia ela surge nessas cidades. Ela surge nesses rincões. Tá? Como nós falamos, os filósofos pré-socráticos eles tinham uma preocupação originalmente pela compreensão da physis. Fala com o biquinho mesmo, physis. Physis é natureza. Aquilo que está no mundo, que se faz no mundo, que de alguma forma nós não interferimos. Né? Sempre esteve aí. A compreensão do que aquilo que sempre esteve aí. A compreensão da natureza. Entendido que o próprio homem faz parte dessa natureza. Para compreender a natureza, alguns conceitos vão se formar para os gregos. E esses conceitos é o que nós vamos trabalhar hoje. São chamados conceitos, as noções fundamentais do pensamento filosófico-científico desenvolvidos durante o período pré-socrático, ou chamado pré-socratismo. Por isso o termo período pré-socrático, antes de Sócrates. Um período marcado pelo interesse pela natureza, pela physis. Então o primeiro conceito é physis, natureza. Eles são os primeiros a falar, existe uma coisa chamada natureza. Existe uma coisa chamada physis. A physis não é algo específico. A physis é a compreensão de que o mundo existe prévio a nós. O mundo, o cosmos, é anterior a nós. E que ele possui leis, ele possui uma ordenação. Segundo conceito que vai se mostrar importante aí, é o chamado princípio da causalidade. O que é o princípio da causalidade? É a compreensão de que, quando eu analiso um fenômeno, ele precisa ter um anterior que o produziu. Se eu pego Pensa, a gente está vivendo um momento de pandemia muito triste, né? Pense numa doença. Uma doença envolve sintomas. A primeira pergunta, a descoberta do Covid, da doença, do vírus, é a percepção que havia um número grande de pacientes numa determinada província da China,
que apresentavam o mesmo sintoma, e a pergunta que os médicos e cientistas chineses fizeram foi: esses sintomas apontam uma causa, eu quero saber qual é essa causa. A causa é um vírus específico, novo, que surgiu naquela região, que se espalhou pelo mundo. A princípio é isso. Né? Então, isso é o princípio da causalidade. É o entendimento de que todo fenômeno possui uma causa. Todo fenômeno A tem que ser entendido como efeito de uma causa anterior. Tais sintomas indicam tal doença, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa é o entendimento de que existem fenômenos anteriores produzidos. O princípio da causalidade é a relação de causa e efeito. Algo é efeito de algo que é uma causa. É claro que o uso do princípio de causalidade não é uma propriedade da filosofia. Evidentemente que a filosofia e a ciência trabalham com o princípio de causalidade. Você tem agora a situação, o que levou os pesquisadores a descobrirem essa nova doença que está se espalhando pelo mundo. O uso do princípio de causalidade. Isso é algo que é feito por filósofos, por cientistas, mas também é algo presente, por exemplo, em discursos anteriores. Pense no discurso religioso, o chamado discurso mítico-religioso. Porque a religião é baseada no mito, numa narrativa tida como sagrada. A palavra mito, em grego, miteo, em grego, da origem, é a palavra narrativa. Um conto, uma história contada. Você vai pegar textos clássicos, os textos sagrados de toda a história da humanidade. Pense no texto bíblico, pense no Alcorão, pense nos Upanishads, nos Vedas dos indianos. Todo discurso religioso é fundado numa narrativa, numa história contada, no qual, a partir dessa história, procura-se dizer a origem das coisas. Isso, buscar a origem das coisas, seja eu dizendo que a causa de um vírus, a causa de uma doença é um determinado vírus, ou eu dizendo que o mundo foi feito em 6 dias por Deus, é uma explicação a partir do uso do princípio de causalidade. Ou seja, o princípio de causalidade é um princípio operatório da mente humana. Nós usamos a ideia do princípio de causalidade para tudo. Né? A ideia que eu já conto sempre para os alunos do segundo ano, que quando eu jogo um novelo na frente para um gato, o gato corre atrás. Se for mesmo um bebezinho que já começa a engatinhar, ele não olha. Primeiro, antes dele ir atrás do novelo, ele olha de onde veio. Ou seja, nós temos naturalmente a busca pela causalidade. A gente quer saber a origem das coisas. Isso vai estar presente na nossa religião, isso vai estar presente na filosofia, isso vai estar presente na ciência. Tudo bem? Então, a gente já viu o conceito de physis, o princípio da causalidade. Vimos que o princípio da causalidade ele é determinado por toda a história. Ele está presente em todas as formas de manifestação humana, na religião, na ciência, na filosofia. Só que tem um detalhe. Qual? Quando eu falo do princípio de causalidade, isso pode cair num problema complicado. A gente pode cair numa regressão infinito. Regressio ad infinitum, como se fala em latim. A gente pode cair numa regressão infinita. Como assim? Se eu digo que o fenômeno A ele é um efeito de uma causa, eu posso dizer que isso que é causa do fenômeno A também é feito de uma causa anterior. E assim sucessivamente. Se eu faço isso, a pergunta é, de fato há uma origem originária, uma origem primeira de todas as coisas? Bem, foram ensaiadas 2 respostas. Uma resposta só um autor produziu. Teve a ousadia de dar essa resposta. A outra é a resposta adotada por todos os outros filósofos pré-socráticos. Quando eles fazem a pergunta, existe uma origem de todas as coisas? Ou seja, se eu digo uma causa, que é causa de um efeito, mas essa causa é efeito de uma causa anterior, eu posso cair numa regressão infinita. Então a pergunta, tem um ponto de partida? Tem um começo? Tem uma base originária? A maior parte dos autores vão dizer que sim, possui uma base originária.
essa base originária, eles dão um nome. Eles dão o nome de arqué. De onde a palavra arqueológico, arquetípico. Arqué pode ser traduzido como um elemento primordial. Como assim um elemento primordial? Eles vão dizer, as coisas têm uma origem e tem um elemento inicial que dá origem a todas as outras. Esse elemento é um elemento simples. No fundo, o que os pré-socráticos estão defendendo é que o mundo é múltiplo. Como assim múltiplo? Eu observo e percebo uma diversidade de seres. No entanto, a origem é simples. Ou una. Ou seja, do uno nasce o múltiplo. Do simples surge o complexo. Cada um vai elencar um princípio originário. Por exemplo, Anaxímenes de Mileto vai dizer que é o pneuma apeiron, o ar, a origem de todas as coisas. Tales de Mileto, Idor, a água. Pitágoras vai dizer que são os números. Aritmos, os números. Cada autor, Empédocles, de Agrigento, as 4 raízes. Terra, água, fogo e ar. Cada autor vai ensaiar uma resposta para dizer qual é a arqué do mundo. É claro que hoje, quando a gente ouve Tales de Mileto dizendo que é a água, a gente diz, bem, a água não pode ser o elemento originário. Porque a água é formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ou seja, a água não é simples, a água não é una, a água é múltipla, ela é composta. Tudo bem, hoje a gente pode dizer isso em 2020. Mas o grande barato, a grande sacada do Tales de Mileto é ter sido o primeiro autor, por isso ele é chamado de o primeiro filósofo, e o primeiro grande matemático, ele ter sido o primeiro a cogitar que as coisas têm uma origem comum. E não apenas isso. Ele teve a genialidade de ter sido o primeiro homem a tentar cogitar uma origem comum a partir de um elemento observado na natureza. O que vai fazer a grande diferença entre o discurso mítico-religioso do discurso filosófico-científico. No discurso mítico-religioso, eu digo, a origem do mundo é um ser onisciente, metafísico que o cria, transcendente ao mundo que o cria. Pensemos no mito judaico-cristão, um Deus que cria o mundo, como fruto da sua própria vontade. Fiat lux, faça-se a luz. Primeira frase ali do Gênesis. Faça-se a luz e o mundo se fez. A minha vontade é exercício. A vontade de Deus ela é efetiva, como vão dizer os filósofos cristãos. Quer dizer, efetiva. Eu não tenho uma vontade efetiva. Eu posso querer coisas que são impossíveis para mim. Para Deus, qualquer coisa que ele tenha vontade, ele a executa. Ele a torna possível. Ela se efetiva quanto à realidade. Não vamos aqui entrar na teologia cristã, nem na filosofia cristã, porque isso é mérito para outra discussão. Mas o que é interessante é, o discurso mítico-religioso, ele tenta explicar o natural a partir do sobrenatural, a partir daquilo que não está na natureza. Deus não está na natureza, Deus a cria, diferente. O Tales de Mileto, ele pode ser concebido como o primeiro grande filósofo cientista por isso. Porque quando ele diz que a origem de todas as coisas é a água, primeira coisa, ele dá uma explicação racional. Ele não diz que a água é simplesmente porque é água. Ele diz que a água tem a teoria do ilozoísmo, porque ele identifica que a água, de alguma forma, é fonte da vida, todas as coisas se originaram da água. Todas as coisas não. Desculpe. Que a água é fonte da vida, que sem a água o mundo se desertifica, ou seja, ela é necessária e presente a todas as coisas. De alguma forma, ele está dando uma explicação, uma argumentação racional. Uma argumentação que eu posso até criticá-lo, posso até discordar, mas que ela é racional, ela é. No sentido de, ela é compreensível.
né? E o segundo ponto importante aí, que é além dela ser racional, a ela se agrega o fato de que eu explico algo natural buscando causas também naturais. A água não é um fenômeno metafísico, a água é um fenômeno físico, real, observável. Assim que o do Anaxímedes vai dizer que não é água, é o pneuma ápero. Ele dá uma explicação observável, compreensível, identificável no mundo. Tá? Então a gente já tem aí a physis, próprio conceito de natureza, o uso do princípio de causalidade e a compreensão de Marquet. O único autor que vai romper, vai dizer que, ele até vai dizer que existe Marquet, mas ele vai romper com a ideia de que é necessário um ponto de partida para Marquet que dá fonte a todas as coisas, é Heráclito de Éfeso. Nós vamos estudar esse cidadão. Heráclito de Éfeso ele vai dizer que não existe um começo. O universo não tem começo nem fim. O universo sempre existiu. Não há algo que criou o universo, não há algo que criou o cosmos, nem algo que destrói o cosmos. O cosmos ele é literalmente criação e destruição ao mesmo tempo. Ele é um processo de idas e vindas. Ele é um devir, uma modificação constante das coisas. É a chamada teoria do mobilismo. Nós vamos estudar sobre esse cidadão muito interessante, né, esse filósofo impactante que é Heráclito de Éfeso. Tudo bem até aí? Beleza. Segundo, ou seja, arqué é a ideia de que o simples dá origem ao múltiplo, ao complexo, o uno ao múltiplo. Cada autor vai deliberar um elemento originário, um elemento primordial. Tales de Mileto, Hidor, a água. Anaxímenes de Mileto, o ar, pneuma áperon, em grego. Heráclito de Éfeso, que também diz que é um elemento originário, mas é um elemento originário que dá combustão e força à transformação das coisas, é Pir, o fogo. Pitágoras de Samos, como nós falamos, aritmos, os números. Empédocles, os 4 elementos. Demócrito de Abdera vai chamar de átomo, partículas de matéria que não possuem propriedade nenhuma, mas são indivisíveis. Termo esse que se cunhou, deu tanta força que até hoje é utilizado na química moderna. Átomo. Um termo lá de 2 autores, Demócrito de Abdera e Leucipo de Abdera. A Leucipo foi professor, mestre de Demócrito. Muito bem. O outro conceito importante que vai aparecer na filosofia pré-socrática, que é isso que nos interessa agora, é o conceito de cosmos. Ou seja, o mundo ele tem uma arqué. O mundo, como nós vimos nas primeiras concepções dos filósofos gregos, funciona segundo uma causalidade. Essa causalidade vai envolver uma arqué inicial. Mas esse movimento de causa, ele não é aleatório, ele não é errático, ele não é randômico, vamos usar uma terminologia aqui da informática, da teoria da informação. Esse princípio de causalidade ele funciona segundo regras, segundo leis. O grego olha o mundo pela primeira vez e diz, o mundo funciona. O que eu quero dizer? O mundo funciona. O mundo segue princípios, ele segue leis. Eles vão dar um tempo para essas leis. Esse princípio ordenador de todas as coisas, eu não estou falando de um princípio, um ser criador, estou falando de um princípio que dá ordem. Ou seja, o mundo possui um logos. Logos em grego significa razão. Ele possui uma racionalidade. Ele possui uma legislação. O mundo parece ser regido por leis. Seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Não o contrário. Né? É sempre as mesmas 4 fases das estações do ano. Verão, outono, inverno, primavera e retorno verão. É sempre o mesmo movimento. Né? Observo as fases da Lua e as fases das marés, parece que possuem uma certa relação. Os objetos numa altura terrena sempre caem. Ou seja, o mundo parece ser
regido por regras. Parece que as coisas são obedientes a essas regras. É, portanto, necessário compreender essas regras. Essas regras, essas leis, essa racionalidade é chamada pelos gregos de logos. E o mundo, pelo fato de ser regido por essas leis, pelo fato de a física, a natureza, envolver leis, faz com que o mundo seja cósmico. Daí a palavra cosmos. Cosmos é mundo para o grego. Mas não é um mundo qualquer. É um mundo organizado por leis. Organizado racionalmente. E que confere ao homem ser racional compreender essas leis. Ok? Então nós já vimos que fizemos uma retomada aqui das condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia. Repito, viagens marítimas, invenção da moeda, desenvolvimento da vida urbana, comercial, a invenção do espaço público, o surgimento da democracia, o antropomorfismo dos deuses. Segundo ponto que nós fechamos, que a primeira fase da filosofia, que é o período pré-socrático, ele é marcado pela ideia de que existem leis. É marcado por um conjunto de conceitos. Esses conceitos são chamados as noções primordiais do período pré-socrático, que são o uso do princípio da causalidade. Vimos que o princípio da causalidade não é apenas algo da filosofia da ciência, mas também está presente na religião. Ou seja, nós somos seres que buscam a causa das coisas, só que nessa busca das causas, no intuito justamente de não cairmos numa regressão ao infinito, com exceção lá do Heráclito, que vai dizer que o mundo sempre existiu, portanto não há problemas em pensar uma não origem para as coisas, mas em geral os autores vão buscar uma origem, um elemento primordial que dá origem, dá fôlego a todas as coisas. Esse elemento primordial será tratado pelo termo de arqué. Cada autor vai tratar de uma arqué. Não é isso? Vimos que o mundo é tratado como cósmico, é um cosmos. A palavra cosmos vai se contrapor, o seu oposto é o caos, um mundo sem regras, mas o mundo para o grego é prioritariamente cósmico. Esse mundo é cósmico porque nele envolve um logos. Ok? É o início da filosofia lá no século VIII a.C., pelos primeiros filósofos gregos, chamado período pré-socrático. Nós também já falamos aqui, já dividimos, você já tem acesso pela aula, anota tudo direitinho, copia, vai pegando a aula dividida em partes, porque não dá para botar aqui num quadro, não dá para vou botar aqui isso. Não dá para fazer isso no quadro, então já vá anotando a matéria do que eu vou falando, vá anotando pontinho por pontinho. Então vou repetir. Uma outra coisa que eu deixei de falar, que eu falei, agora que eu me lembrei que eu falei. E nós vimos que a filosofia é dividida em períodos, em momentos correspondentes às suas idades. Então você tem uma filosofia antiga, uma filosofia contemporânea, medieval, depois uma filosofia moderna e depois uma filosofia contemporânea. Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Correspondente às idades históricas. Mais fácil impossível. No caso, é o que nos interessa hoje. No caso da filosofia antiga, ela é dividida em 3 períodos. Período pré-socrático, período clássico e período helenístico, com H. Eu vou ver se eu coloco alguns artigozinhos, alguns arquivos de texto para vocês terem isso também de forma escrita, além da minha explanação. Facilita também para vocês, para a compreensão e para mim. Tá? E no período pré-socrático é o que nós estamos começando a estudar agora. Tá? Vou deixar novamente mais 2 perguntas para serem respondidas. Para todos um bom final de semana, uma boa semana. Né? Estamos juntos. Tá? Abraço, queridos.